Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e nós estamos lendo o capítulo 14. Nós vamos finalizar o capítulo 14 agora. Nós estamos lendo a continuação da resposta de Jó, amém? Nós vamos ler o capítulo 14 dos versículos 18 ao 22. Pegue sua Bíblia aí comigo e vamos acompanhar a leitura. Versículo 18. Mas como o monte... eu tenho por tema aqui, estou sem esperança, tá bom? 18. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa, mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas no seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Nós estamos vendo aí a resposta de Jó no capítulo 14, né? Temos acompanhado aí esse longo discurso de Jó, né? Essa longa fala, essa resposta dele a seu amigo, né? E é uma visão sombria, né? O capítulo 14 é uma visão sombria e desesperançosa. Esse homem está enfrentando tantas dificuldades que fica fácil enxergar o seu cansaço diante de tudo. Esse homem é um tremendo de um valente, né? Ele está passando por várias adversidades, como nós falamos ontem, e ainda assim ele permanece fiel ao Senhor. Ele permanece ali firme, ainda que desesperançoso, ele ainda confia em Deus. Ainda que sem forças, ele ainda fala o nome do Senhor, fala sobre as grandezas do Senhor. E isso é tremendo, né? Ao mesmo tempo que em versículos anteriores, como nós lemos aí antes, ele está cheio de confiança que Deus mudará o seu quadro e perdoará as suas iniquidades, aqui vemos um homem ausente de esperança e não vê possibilidade de redenção ou mudança de destino. Aqui nós vemos um Jó diferente, né? Um Jó que está sem esperança. Ele acredita que Deus destrói a esperança humana e que ele se sente ali sem saída, digamos assim. Você já passou por dias onde você teve um dia cheio de fé, motivado e tal, super cheio da unção, da glória, da permanência do Senhor, e no outro parece que você está sem saída? Você já passou por situações como essa? Esses são os dias de Jó. Um dia ele está cheio de garra, cheio de fé, cheio de esperança, mas no outro ele está desesperançoso. E é super compreensível ver ele dessa forma. Por quê? Ele está vivendo um looping de emoções ali, ele está vivendo situações muito complicadas, né? É assim que vejo Jó, nessa balança emocional, é isso que ele está vivendo. Confiando em Deus sempre, porém fraco e cansado. Esse homem, além da parte emocional, ele foi atingido no seu físico. Então ele está fraco, não só emocionalmente e espiritualmente, mas também no seu físico mesmo, né? No seu corpo, ele está dilacerado, né? Precisamos nos fortalecer em Deus diariamente, encontrando em meio a todos os nossos problemas um propósito. Você tem um propósito de vida? Você precisa encontrá-lo. Um significado para as nossas vidas. Temos que crer, ainda nos dias mais difíceis, que Deus é conosco e nos ajuda sempre. Se nós perdermos essa esperança que Deus é por nós, nós desfalecemos na nossa fé. Se nós não confiarmos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a nossa fé acaba ficando uma coisa um pouco que meio que sem saída. Fica um pouco complicado. Nos versículos 21 e 22, Jó fala assim, né? Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas no seu próprio corpo e sua alma lamenta apenas por si mesmo. Apresenta uma visão de Jó sobre a solidão e a dor após a morte. Ele tá falando aqui como se ele estivesse morrido, né? Ou alguém que estivesse morrido. Destacando a ausência de contato com as pessoas que deixaram para trás. Então, após a morte, você não consegue ver os filhos que recebem honras, os que são humilhados e ele não percebe. É sobre isso que ele tá falando. Ele argumenta que a morte é uma experiência solitária e dolorosa, que o falecido não pode se comunicar nem ajudar seus entes queridos. Um pouco complicado, né? E nós vamos ler um texto para nos deixar com um pouco mais de força. Quando você se sentir desencorajado por alguma situação adversa que vai acontecer, porque vai, né? Nós somos humanos e essas situações realmente acontecem em nossa vida. Eu vou deixar um texto aqui para que a gente possa ler, meditar na palavra do Senhor e nos encorajar, que está lá em Romanos. Dá uma andadinha aí na sua Bíblia, lá pro finalzinho no Novo Testamento. Nós vamos ler Romanos 8. Abra sua Bíblia aí comigo. Existem dias que a gente fica mais fraco, né? Existem situações que nos deixam abatidos. E é normal, o que você não pode desistir, né? Existem dias que a gente não está tão forte quanto gostaria. Mas que bom que nós temos a palavra para nos fortalecer e nos guiar. É ela que é o nosso combustível diário, que nos mantém de pé, quando a gente não tem mais força para lutar. É a palavra. E nós vamos ler ela agora,
confiando que é o Senhor que nos fortalece. Romanos 8, nós vamos ler do 26 ao 39, tá? Da mesma forma, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós não temos palavras para nos expressar, quando nós não conseguimos colocar aquela dor para fora, o próprio Espírito intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que tremendo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, mas eu queria ler tudo isso porque é um texto muito tremendo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que fique essa palavra hoje no nosso coração. Nada pode nos parar, nada pode nos impedir. Se Deus estiver conosco, nós vamos conseguir vencer as batalhas da nossa vida. Independente do que seja, você vai conseguir vencer. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que é Deus, que não poupou seu próprio filho por amor de nós, ele não nos dará todas as coisas? Então, veja o tamanho do Deus que a gente serve, que coisa tremenda. Ele deu o próprio filho em favor de nós. Por que ele pouparia certas coisas? Não faz sentido. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, é a confirmação do que nós estamos lendo. Jó está desesperançoso, mas que essa palavra, que é uma palavra viva, poderosa e eficaz, a palavra do Senhor venha fortalecer o nosso coração nesse dia. Nós precisamos fazer da vida uma experiência mais significativa. Você já falou para alguém hoje que você ama essa pessoa? Você já cuidou de alguém? Já ligou para alguém? Já fez alguma coisa de boa? Você já teve uma atitude bondosa hoje? Você já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Ou você só está olhando o lado escuro da vida? Vamos viver esse presente. É um presente. O presente é um presente. A vida é um presente de Deus. E nós possamos vivê-la da melhor forma possível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No final, alguma coisa... Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que você esteja hoje sem esperança, assim como Jó estava desesperançoso, ele estava passando por situações muito complicadas. Que essa palavra, que é a palavra do Senhor, venha fortalecer o nosso coração nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que você saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus e que nada é impossível para nós. O Senhor é conosco e nada vai nos parar em nome de Jesus. Temos que crer e confiar nisso, meus irmãos, senão a vida fica um pouco monótona, a gente vai vivendo por viver. A vida é um presente, precisamos vivê-la da melhor forma possível. Aqui no capítulo 14 termina essa fala de Jó, e no próximo vídeo aqui que nós fomos fazer a leitura, vamos falar sobre a segunda fala de Elifaz, que começa no capítulo 15, e que nós possamos levar essa reflexão, né, de Jó. Jó, que nesse capítulo 14, ele faz um lamento profundo, né? Um lamento triste, um lamento do fundo da alma. Ele está cansado. E não tem problema a gente se cansar. O que a gente não pode é a gente desistir. O que a gente não pode é perder o foco, perder o propósito da nossa vida. Deus deu um propósito para você, que você foque nesse propósito e vá até o fim. Porque Deus é contigo e nada vai te abalar, em nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.